Olá, o Brasil está cada dia mais conectado. De acordo com o IBGE, mais de 135 milhões de pessoas, ou 74,7% da população em idade ativa, utiliza a internet. E o acesso às facilidades das redes sociais acabam por gerar um enorme campo para a disseminação de todo tipo de informação. As sérias, checadas e confiáveis. E as notícias falsas, também conhecidas como as fake news. E no programa de hoje, para falar sobre os riscos de quem cria ou compartilha fake news, a gente conversa aqui no Decisões e Argumentos com o advogado, especialista em direito digital e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, o doutor Luiz Augusto Filizola D'Urso. E também a gente recebe o diretor, presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, pesquisador e também especialista em gestão educacional, o professor Alexandro do Nascimento Santos. Obrigado pela participação conosco, senhores. Eu que agradeço, é uma alegria e é sempre um prazer falar a todos os telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado, é um grande prazer voltar à TV Câmara. Para a gente começar nesta questão das fake news, como que a gente consegue identificá-las hoje em dia? Bom, a questão das fake news, né, fazendo uma introdução do tema, acho que todo mundo está a par do problema que estamos enfrentando com a disseminação de notícias falsas na internet. Não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema do mundo, porque as notícias falsas, as fake news, viralizam melhor do que as notícias verdadeiras. As pessoas, quando se deparam com uma notícia falsa que corrobora a sua opinião, saem compartilhando ou, por sempre ter chamadas extremamente apelativas, uma denúncia, um escândalo, as pessoas também querem compartilhar aquela grande novidade. E, em regra, estão compartilhando notícias falsas. Então, a gente abre fazendo essa introdução e já respondendo a sua pergunta, você precisa ver a notícia, você precisa ler por completo, ter atenção à formatação, ver se essa mesma notícia foi publicada em outros portais, então jogar nesses canais de busca e verificar se encontra essa mesma notícia para ter o mínimo de segurança para acreditar nessa informação e para compartilhar. Agora, professor, como alguém que busca ensinar os outros, a gente vive numa época meio que difícil, né, de certa forma, das fake news. Sim, eu acho que as fake news não são um problema novo exatamente, né? A gente já tinha veiculação de notícias ou informações falsas antes da onda digital, mas a onda digital tornou esse problema muito mais dramático e agudo, porque as ferramentas de disseminação da informação, elas permitem agora alcançar um número muito maior de pessoas numa velocidade muito maior. Então, os impactos de uma notícia falsa hoje, de um conteúdo inverídico, eles são muito mais contundentes do que no passado. E isso coloca um desafio para a questão educacional, porque uma das obrigações de qualquer sistema educacional é formar as pessoas para a cidadania e para a participação crítica na sociedade. Parte desse compromisso passa por ajudar as pessoas a compreenderem o fenômeno das notícias falsas, o fenômeno da disseminação desse tipo de conteúdo e se protegerem. E é importante que a gente lembre que quando a gente educa alguém para se proteger do impacto das fake news, a gente também está protegendo a coesão social. É importante a gente entender isso, que a disseminação das fake news, ela provoca danos individuais para cada sujeito, óbvio que provoca, mas ela também provoca danos severos para a sociedade, para a coesão social, porque ela coloca em xeque a confiança mútua entre os cidadãos. Ela coloca em xeque políticas públicas, né? Eu disseminando uma notícia falsa, por exemplo, sobre um protocolo de saúde, isso tem acontecido muito com a pandemia de Covid-19, quando eu dissemino uma notícia falsa sobre isso, eu estou provocando danos à sociedade, à saúde das pessoas, às políticas públicas de saúde. Então, o desafio para o sistema educacional é como é que ele educa para as mídias digitais, considerando esse tipo de risco,
que é um risco forte, como disse aqui o Durso, no mundo inteiro, mas que também tem características em sociedades como a nossa, nas quais o uso das redes sociais é extremamente popular, né? A gente precisa lembrar que o Brasil é um dos países que mais consome as redes sociais, o Facebook, o Twitter. Então, o impacto da disseminação de notícias falsas por esses mecanismos de disseminação de informação se torna ainda mais evidente numa sociedade como a nossa, né? E por que, Luiz Augusto Durso, que hoje boa parcela da população se apoia nestas notícias falsas? O motivo, né, delas, de certa forma, disseminarem as fake news? Bom, chancelando a resposta do querido amigo Alexandre e também fazendo aqui uma saudação e uma honra em dividir esse programa com você, Alex, respondendo por que essas fake news enganam tanta gente, nós temos duas características principais. O viés de confirmação e que, em regra, você recebe essa notícia falsa por algum conhecido ou por algum amigo nas redes sociais. E isso diminui a sua desconfiança. A questão do viés de confirmação é uma questão psicológica. Então, o indivíduo gosta de alguma coisa ou não gosta de alguém ou de algum político e aí ele recebe um escândalo relacionado àquele político. Pouco importa para ele, em regra, se a notícia é falsa ou verdadeira, mas é um escândalo relacionado àquela pessoa que ele não gosta, que ele não apoia ou que ele discorda. Então, ele se sente tão feliz, satisfeito em estar certo, que ele compartilha a notícia falando, viu, eu avisei, postando ali a sua indignação também e compartilhando uma notícia falsa em regra. Pode ser que seja verdadeira, desde que tomada todas as medidas necessárias de verificação antes do compartilhamento. E também tem uma característica, que são várias, mas essas são as principais, que é ter sido recebido por alguém que ele conhece ou que ele tem nas redes sociais. Quando você recebe um e-mail de um desconhecido, dificilmente você acredita, você até desconfia se aquilo é um golpe, se aquilo é um phishing, se ali o link é perigoso, existe ali uma vulnerabilidade, mas quando você recebe no seu WhatsApp, do seu familiar, no grupo da família, normalmente você já diminui esse grau de desconfiança. E aí tem um risco gigantesco, porque as fake news vêm exatamente para manipular e fazer com que você compartilhe, porque o objetivo é esse, não é enganar são enganar vários, e aí precisa do compartilhamento. E tem a questão do perfil digital. As redes sociais hoje, essas plataformas virtuais, elas mapeiam o nosso perfil digital. O que a gente curte, compartilha, comenta, tudo fica registrado de alguma forma. E aí os criminosos, né, esses indivíduos que criam fake news, perceberam que, utilizando-se esse perfil digital, é mais fácil concordar com você ou enviar uma notícia falsa que você vai gostar. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que o Alex quer um candidato que goste e vai defender a política relacionada aos animais, defesa dos animais. E eu, sabendo isso, o criador de fake news, pelo perfil digital dele, então ele sempre curte, comenta, compartilha conteúdo de animais, cria uma notícia falsa falando que um dos candidatos que eu não quero que ele vote maltrata animais. Esse impacto relacionado a esse candidato é muito grande. Pode ser que o Alex mude o seu voto por causa dessa notícia falsa, se ele acreditar e não tomar as medidas de precauções necessárias. Então, as fake news começaram a preocupar e muito no mundo, e aí a gente tem que citar o caso de escândalo Cambridge Analytica, que era exatamente notícias falsas criadas sob medida à população, desde que eles soubessem o perfil digital. E como eles conseguiram isso? Via Facebook. Todo mundo que usava Facebook tinha ali seu perfil digital registrado, essa plataforma com inteligência artificial sabia ou entregava ao administrador o que as pessoas gostariam de ouvir e eles criavam notícias falsas políticas em cima dessa informação. Isso engana muita gente. Então, em regra, por isso as pessoas são enganadas por fake news. Professor, podemos falar em invasão de privacidade? Neste sentido que disse o Durso? Olha, Felipe, eu acho que essa pergunta seria bem melhor respondida pelo Dr. Durso, dado o conhecimento do direito, mas eu acho que tem uma questão ética na tua pergunta que eu gostaria de comentar, sim. Claro. A gente precisa entender que
na sociedade contemporânea, a diferença entre público e privado tem ficado cada vez mais tênue, né? Então, esse conceito de privacidade, ele foi muito modificado por conta mesmo da nossa experiência nas redes sociais, por conta dessa economia do compartilhamento de dados. Então, é pouco provável que a gente volte a um padrão de privacidade anterior a esse mundo digital. Então, isso nos coloca uma questão ética como sociedade. Como é que a gente quer garantir algum grau de segurança, de proteção desses dados privados que a gente coloca de maneira tão exposta nas nossas identidades digitais, né? O Estado precisa regular isso, a gente aprovou uma Lei Geral de Proteção de Dados há pouco tempo, e a gente precisa compreender que isso pode colocar em xeque, inclusive, as nossas instituições democráticas, porque os dados são a principal riqueza do terceiro milênio. Ninguém mais vai procurar petróleo daqui a pouco. O negócio são dados. Ganha-se dinheiro com a gestão de dados, dados das pessoas, dados das empresas, dados do governo. Então, a discussão sobre privacidade, ela é fundamental para a gente entender como é que vai evoluir esse fenômeno de fake news e como é que a gente vai criar mecanismos de controle que não afetem, não coloquem em jogo os direitos individuais de liberdade, mas que garantam algum tipo de segurança social no que tange à informação. Eu lembro que na campanha do Donald Trump dos Estados Unidos havia um debate sobre isso, né? Se quem estava propondo regulamentação do fluxo de dados e informações nas mídias sociais estava também defendendo uma quebra de direitos individuais, né? Direitos de liberdade. E o debate não é esse, o debate é assim, como é que a gente conjuga a manutenção dos direitos de liberdade, dos direitos de primeira geração, mas com a coesão social necessária a qualquer democracia. Então, privacidade é um direito, me coloca como sujeito nesse mundo de maneira singular, individual, mas dentro de um ecossistema em que a minha própria privacidade pode ser usada contra mim, no modo como ela é tratada pelo dinheiro que compra dados, circula dados, organiza dados e impacta, como o Dr. Durso falou aqui, algo tão precioso para a democracia que é o processo eleitoral. Né? As fake news impactam diversos campos da vida, mas isso que é tão precioso para a democracia, que é a gente ter confiança no processo eleitoral, no modo como a gente escolhe os nossos representantes, até esta dimensão da vida tem sido invadida pelo fenômeno das fake news. Então é preciso que a gente pense muito bem sobre que conceito de privacidade a gente vai tratar a partir da emergência desse mundo digital do terceiro milênio. Né? A resposta do Luiz Augusto Durso fica para a sequência, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente retoma as discussões aqui no Decisões e Argumentos.